trouxe nesta noite para que, Senhor Deus, junto com irmãos e irmãs, prestarmos a Ti, Senhor, um culto de louvor, de adoração, e também, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, fala, Senhor Deus, aos nossos corações, para que, Senhor Deus, possamos ouvir a Tua palavra, que essa palavra possa traduzir em nós mudança, e sejamos, Senhor, parecidos e parecidas contigo. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui, Deus, com um desejo enorme de ganharmos muitas vidas para Ti. Em nome de Jesus, abençoa o Teu filho. Em Teu nome, amém. Boa noite, irmãos, graças a paz. É sempre motivo de prazer e privilégio poder partilhar junto com os irmãos a palavra de Deus, amém? Pedir os irmãos para acompanhar comigo a leitura lá em Atos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 14. Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, dos versículos 1 a 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter falecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Para os galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que tinha daquela cidade tanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Pegando um pouco carona nesse mês tão importante para a história da igreja, que é a descida do Espírito Santo, que é comemorado no Pentecostes, vamos refletir mais um pouco sobre esse tema. O tema escolhido é: Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Eu acho que nem todos têm plena ciência, mas Lucas foi o único escritor bíblico não judeu. Ele era gentio. Ele nasceu praticamente em Antioquia da Síria. Ele era médico de profissão e também historiador. Ele escreveu a obra mais relevante para a história da igreja em 2 volumes: o Evangelho, o primeiro volume, e o livro de Atos, o mesmo volume, o segundo volume da mesma obra. Ele relata aqui
todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou porque o que Jesus fez e ensinou continua com os apóstolos e continua com a igreja. E ainda hoje nós continuamos a fazer o que Cristo fez e o que Cristo ensinou. É interessante que, se olharmos a ordem, na nossa mente humana, a gente poderia trocar os verbos. Nós podemos dizer o que Jesus começou a ensinar e a fazer. Mas não é isso que é escrito aqui. É o que Cristo fez e ensinou. Porque a sua vida precede a sua obra. E Ele é. E o que Ele faz, Ele ensina. E essa ordem não pode ser alterada pela igreja. Primeiro fazemos, primeiro somos, depois fazemos e depois ensinamos. Eu queria tirar desse texto aqui 4 verdades essenciais do cristianismo. E a primeira delas é a ressurreição de Cristo, uma verdade incontroversa. Nos versículos 1 e 2, Lucas vai falar da continuidade do ministério de Jesus. E a partir daí você encontra o livro de Atos, o livro da história da igreja. E se você ler atentamente, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, você vai perceber que o que Cristo fez e ensinou, os apóstolos continuam fazendo e ensinando. Já no versículo 3, ele vai falar sobre as provas evidentes da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que essas provas são tão incontestáveis que Jesus apareceu aos seus discípulos, apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu a ele mesmo, a Paulo, e a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, a ressurreição não era apenas um ato psicológico, como muitos deles pensavam, ou algo ilusório. Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio e Ele está no trono. Este é o pilar principal do cristianismo, porque se Jesus não tivesse sido vencido pela morte, ele seria um fracasso. E não haveria a possibilidade dele ser o nosso Redentor. Mas de fato, ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, disse Paulo, que a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, os que creram nele foram enganados e os que morreram pereceram sem esperança. Sendo assim, seríamos falsas testemunhas de Deus. Mas de fato ele ressuscitou como primícias dos que dormem. Ele entrou nas entranhas da morte, ele matou a morte e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade. Esse é o nosso Deus. Porque ele ressuscitou, a morte não tem mais a última palavra nas nossas vidas. Porque ele ressuscitou, o túmulo vazio não é mais o nosso último endereço. Porque ele ressuscitou, nele nós temos viva esperança. E o versículo 3 continua, quando diz: aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus continua o seu ministério de ensino após a sua ressurreição durante 40 dias, para então ele ascendesse ao céu, assentar-se à destra de Deus, dando continuidade ao seu ministério, agora como sumo sacerdote, como advogado, o justo intercedendo por nós. Ele assentou-se no trono, de onde tem o livro da história nas mãos, e ele venceu para abrir o livro e desatar os selos, governando o mundo, governando a história e dirigindo a igreja, hoje como cabeça da igreja. O segundo ponto, meus irmãos, é a promessa do Espírito Santo. É interessante que, se a gente perceber, a descida do Espírito Santo estava condicionada à subida de Jesus. O Espírito não poderia ser derramado sobre a igreja se Jesus não fosse aos céus. E 2 textos confirmam isso claramente. 1 João capítulo 7,
versos 38 e 39, que diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois até aquele momento o Espírito não foi dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, a descida do Espírito